Gurizada, o negócio é o seguinte, começo a ficar preocupado com a capacidade de negociação dos dois candidatos à presidência do Grêmio, Alberto Guerra e Odorico Roman. E neste vídeo eu vou te mostrar como eles agiram de forma equivocada, por exemplo, na tratativa de renovação de contrato com o zagueiro argentino Walter Kahneman. E estão incidindo no mesmo erro com relação à renovação de Renato Portaluppi. O meu vídeo é em nome da KTO, a minha casa de apostas. Aqui está o cupom promocional Meneghetti, que te garante, te dá uma bonificação de 20% em cima do primeiro depósito. Tem link no primeiro comentário deste meu vídeo, tu clica lá, já cai na KTO, preenche um cadastro muito rápido e simples. O site é maravilhoso de navegação e o cupom Meneghetti te bonifica, te reaplica em 20%. Tem muita coisa bacana. Tem bolão de Copa do Mundo, não dá para perder. Todo mundo tem que ir lá e se divertir na KTO.com. Pois em nome desta que é uma baita casa de apostas, a KTO, eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre esta minha desconfiança da capacidade administrativa e de negociação dos dois conselheiros que querem comandar o Grêmio. Neste próximo sábado conheceremos o novo presidente do Grêmio pelos próximos 3 anos, ou Odorico Roman ou Alberto Guerra. E eu começo a ter preocupações da capacidade de ambos candidatos no quesito negociação. No futebol as regras são um tanto diferentes e algumas traiçoeiras, distintas, por exemplo, daquilo que a gente enxerga no mundo corporativo. Pois bem, observem, eu vejo erros nas tratativas com Kahneman e vejo que eles se reproduzem na tratativa de renovação do técnico Renato Portaluppi. No dia 4 de julho, quando começou a ser debatida a renovação de contrato do zagueiro argentino Walter Kahneman, Alberto Guerra tuitou, abre aspas, meu time em 2023 começaria por Kahneman. Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, uma ótima manobra de chamar o torcedor, que vai definir no próximo sábado, o associado para o seu lado. A gente sabe que o Kahneman tem aderência com a torcida, tem identificação com os gremistas, é um zagueiro muito aguerrido em campo, que se doa, que se entrega, um campeão da Copa do Brasil, um campeão da Libertadores, um vencedor na maioria dos clássicos grenais que disputou, e isso mexe com a torcida. Então este movimento do Alberto Guerra, do ponto de vista eleitoral, foi maravilhoso, foi uma grande jogada, tanto é que obrigou o seu principal oponente, e agora seu adversário nesta eleição, Odorico Roman, a se manifestar também no tweet no dia seguinte, dia 5 de julho, abre aspas, o Kahneman e o Jeromel são símbolos das conquistas que tivemos, todo time tem espaço para jogadores assim, que são ídolos da torcida. Preste atenção nessa última frase. Eu não abriria a mão do Kahneman no Grêmio, tuitou Odorico Roman um dia depois do tweet do seu oponente, seu adversário nesta eleição, Alberto Guerra. Isto lá em julho. O empresário do Kahneman está em Porto Alegre por esses dias para tratar da renovação. Como sentam à mesa para negociar a renovação de um jogador que está entre os mais bem remunerados? O Grêmio gasta com o Kahneman acima de R$1.100.000 mês a mês. Como sentam diante destas manifestações? A faca e o queijo na mão do empresário. Ora, Alberto Guerra, você disse que o teu time em 2023 começaria com o Kahneman, então não vamos nem discutir salário. Parte de R$1.100.000. Isso que o Kahneman nos últimos 2 anos jogou pouco, muito pouco pelo Grêmio, a gente sabe disso. E como senta a mesa com o Odorico Roman, empresário? Ora, você tuitou que não abriria a mão do Kahneman no Grêmio? Este é o típico recurso eleitoreiro que tem uma ótima aderência da torcida, mas que do ponto de vista de ferramenta de negociação é péssimo. Isto é um péssimo serviço para o Grêmio. Isto é colocar o voto do torcedor acima do interesse do clube. E agora, na renovação de contrato com o técnico Renato
Portaluppi, estão, pelo menos antes da eleição deste próximo sábado, agindo da mesma forma, colocando Renato num patamar altíssimo. E eu observei isso no último domingo, quando o Duda Garbi reuniu os dois candidatos para um assado e perguntou a ambos sobre como é que é, vocês vão definir primeiro o técnico e depois o corpo diretivo? Não há um contrassenso? Ótima pergunta do Duda. O Odorico Roman deu uma fugida, o Guerra colocou o Renato num pedestal acima da própria estátua que ele tem na arena, se colocando como refém do Renato. O Renato personifica o próprio Grêmio como jogador, como técnico, é um ídolo, é aquilo. Eu já provei com ele há muito tempo os nomes do corpo diretivo. Ora, o Alberto Guerra foi passar pelo crivo do Renato, pedir o amém do Renato para os dirigentes que estarão no departamento de futebol. Isso é um completo contrassenso. E agora eles vão para os números. Talvez, passada a eleição, um será o presidente do Grêmio, eles possam mudar o discurso. Opa, não é bem assim, Renato. Não é bem assim, não é tudo isso. Tem dois pilares importantes desta renovação de contrato com o Renato. Um é o salário do próprio treinador. E eu tenho obtido sinais de que não será assim tão fácil este acerto com o Renato. Até porque o Renato, publicamente, está não só com a faca, com o queijo, com a tábua e com a vontade de comer sob seu domínio. Todos os recados que o Renato passou até agora, não houve ninguém que dissesse, alto lá, o Grêmio é maior que o Renato. Peraí, Renato. Quando o Renato diz assim, do ponto de vista de capricho, e depois da eleição, se quiserem conversar comigo, vão ter que pegar um aviãozinho para ir no Rio de Janeiro, porque eu vou estar lá de férias. Gente, isso é um capricho. Isso é uma declaração pública que diminui os dois candidatos, que coloca o Guerra e o Odorico num tamanho menor que ele, Renato, quando na verdade um deles, a partir de sábado à noite, será eleito o presidente do Grêmio. Eles têm que dar tamanho a este cargo e não se diminuírem. E é isso que eu tenho visto. Quando eles tuitaram que não abrem mão do Kahneman, lá em julho, tanto o Guerra quanto o Odorico, eles ficaram reféns do empresário e do jogador para essa negociação, quando o Grêmio, na verdade, deveria fazer um acerto com o Kahneman de redução salarial, pela quantidade, não pela qualidade, mas pela quantidade de jogos que o argentino jogou. E aí talvez colocar gatilhos. Olha, se ele jogar 70% dos jogos, se ele jogar 80% dos jogos, ele fica com um salário parecido com o que ele tem hoje. Não, eles vão partir deste 1,1 milhão, o que para os cofres do Grêmio hoje é um salário altíssimo e comprometedor. E agora estão também se tornando reféns do técnico Renato. Talvez o discurso mude, porque a partir de domingo eles não precisarão mais dos votos que o Renato possa agregar. Mais do que isso, tenho observado, diante de muitas enquetes e pesquisas interativas com a torcida do Grêmio, que Renato não tem mais unanimidade, que o torcedor está um pouco cansado dessa história de que tudo ele pode, tudo ele quer e todos os seus desejos são atendidos. Odorico Roman e Alberto Guerra terão que aprender rapidamente e melhorar a sua capacidade de negociação, ou os interesses do Grêmio ficarão em segundo plano. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like, o vídeo em nome da KTO, a minha casa de apostas, cupom Meneghetti, te entrega um bônus de 20% já no teu primeiro depósito. O link para tua inscrição na KTO está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.